esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Juízo, Salvação, Libertação pela Palavra Sagrada. A pessoa tem que saber assim que o juízo existe. É só a gente observar em todos os países. É só observar na rua que a gente mora, na moradia, com aqueles conhecidos. E tem uma coisa bem interessante assim, porque o juízo ele processa de dentro da pessoa, que começa a insegurança, a querer um auxílio, a querer sair da situação em que ela se encontra. Então, as irradiações do grande cometa atuam assim como alfinete, fazendo com que a pessoa procura aquilo que ela precisa. Mas o procurar é encontrar os ensinos. Não é visitando lugar ou ir a lugares, é uma maneira diferente. É como a pessoa faz com ela mesma. Então, as alfinetadas do juízo final apresentam assim. Num sistema de angústia, de insegurança, de medo. Então, a segurança que a pessoa tem é através dos ensinos. Então, nós sabemos assim que cada um tem o livre-arbítrio. E aqueles que acham que tem um tempo ainda para depois, esses já não se encontram mais com a possibilidade, porque o espírito ficou enclausurado com os conceitos, com as vontades, com os costumes. E nós temos uma maneira que achar que, a pessoa está sempre achando, em vez de procurar de maneira correta dentro, porque quando a pessoa procura de maneira correta dentro dela, ela tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade, porque nós temos uma facilidade de conversar conosco, de ir dando definição assim, do jeito. Então depois nós achamos que, e muitas vezes não é maneira diferente. E para entrar o saber, a pessoa tem que ter a humildade dentro dela. Não é mais ou menos, é uma condição verdadeira. Porque do jeito que a pessoa tem que ter uma entonação para dar uma informação, para dar um comando, o que está acontecendo naquela entonação, que está ali a força na palavra. Quando nós queremos alguma coisa para nós, nós temos que querermos desta mesma maneira, com essa entonação, de querer verdadeiramente. E os auxílios apresentam se a pessoa se encontra dentro dela com a pureza. E é bem importante assim a gente ir observando, no caso de criança, a criança, o jeito que ela comporta. Daquele jeito, ela tem o merecimento de ter aquilo que ela precisa, de ter aquele presente, de ter aquele outro passeio. O jeito que ela tem comportado, então o adulto fala, não, você não tem o merecimento, você não vem obedecendo, você não vem fazendo a lição, você não vem fazendo os seus afazeres. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se nós não tivermos o merecimento para receber os auxílios não apresentarão. Nós podemos comparar também do jeito que a criança fez, ela recebe o auxílio. Do jeito que ela fez também, ela não recebe o auxílio, o merecimento. Nossa vida espiritual é o mesmo procedimento. Quando a pessoa tem um anseio verdadeiro, ela então recebe o auxílio, a solução, a orientação. Porque os auxílios são sempre mostrando a direção. Então a pessoa recebe a força e a direção. A execução é ela que tem que ter. Fica bem fácil assim da pessoa ir preparar uma refeição. Então ela medita ali um pouco o jeito que ela quer a refeição, o jeito que ela vai preparar, como ela vai iniciar o procedimento todo. Mas a refeição feita terá que ser feita pela pessoa. Então, na nossa vida, não pode ser diferente, é igual.
juízo, salvação e libertação pela palavra sagrada. Toda época as pessoas já ouviram falar que a palavra, tem que lembrar que a palavra é sagrada. E o esforço que o Filho do Homem trouxe, justamente pelo fato assim de milhares de anos os seres humanos virem se distanciando da luz, e a hostilidade que ele teve que passar, o mesmo procedimento da caminhada que o Filho de Deus teve, das dificuldades que os próprios seres humanos colocaram na frente, o Filho do Homem passou. É bem importante assim que o auxílio veio, então é da responsabilidade de cada espírito humano usar desses auxílios. E precisamos de lembrar assim, os espíritos humanos que se acostumaram e ficaram acomodados encontram-se com uma limitação de assimilarem a palavra. Isso é físico. Porque para assimilar a palavra, a pessoa tem que ter uma dedicação, tem que se esforçar. A mesma coisa, uma criança, ela entra num ambiente de ensino, os adultos que são responsáveis esforçam para aquela criança chegar no ambiente de ensino todos os dias. Para o adulto assimilar a palavra, o livro na luz da verdade, é o mesmo procedimento. E é bem importante assim, cada um ir observando que todos os acontecimentos difíceis vêm apresentando para todos os povos, para todas as pessoas e em todas as moradias. Não tem paz, não tem alegria, é só observar assim quando a pessoa apresenta como se estivesse alegre e ela relata, a gente vê assim que é sempre em detrimento do outro. A alegria verdadeira que surge de dentro de cada um. E essa é uma condição bem interessante, porque observando as crianças que não são influenciadas e que os pais tiveram costumes bons, aquela criança pequenininha ainda, que não é influenciada pela vida externa de uma maneira geral, ela brinca e ela sorri. Essa condição anteriormente os espíritos humanos tinham mais de se encontrarem alegres por eles mesmos. Então, estudar o livro na luz da verdade possibilita esta condição. E é bem importante assim, porque cada espírito humano que é estudioso do livro na luz da verdade, ele começa a ter pensamentos melhores, fica mais otimista e ele vê perspectivas melhores. A alegria volta, a confiança, a paz. Com isso, ele irradia, e nós sabemos assim que as irradiações que uma pessoa tem influem. É bem importante lembrar assim, quando uma pessoa pensa na outra, no seu conhecido, aquele conhecido procura comunicar-se. O jeito que a pessoa pensou possibilitou que o outro recebesse aquelas irradiações. Então, o jeito que nós devemos cultivar com os nossos pensamentos tem essa importância também, porque não tem limite. Independente da profissão da pessoa, de como a pessoa se encontra, o jeito que ela faz possibilita que outra pessoa receba também um pensamento bom. Quando a pessoa vai pensando em coisas melhores, depois ela vê assim que num determinado lugar realizou aquilo que ela pensava. A força do pensamento que a pessoa gastou para aquela finalidade, outros já pensavam. É bem interessante, mas cada um pode observar a construção de uma passagem, a construção de uma ponte, a realização que uma pessoa apresenta, não feitos pessoais, porque o feito pessoal é só para aquela pessoa. E fica bem interessante assim, porque com os feitos pessoais, no caso de criancinha, fazem as apresentações nas escolas e os pais vão. Como os pais estão ainda com a responsabilidade daquela criança, eles acham bom. O que eles acham bom é que a criança, na idade em que ela apresenta, ela já apresentou um desenvolvimento do centro motor, do centro intelectual. Então, aquelas apresentações para os pais ficam felizes. Para os avós não vêem nenhuma beleza naquilo, porque eles não estão com a responsabilidade da formação daquela criança. Isso é bem importante assim a pessoa lembrar.
que para a nossa vida interna nós temos que lembrarmos que a nossa condição de desenvolvimento tem que ser uma condição que irradia. Irradia para o pequeno, para o amadurecido, isso é físico. Então, a referência que nós temos que nos tornarmos, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, essa referência tem que ser verdadeira. Onde a pessoa se encontra, ela apresentar uma maneira de ter uma consideração, de receber a consideração. Ela tem que esforçar-se para ter esta qualidade, se ela quiser ser salva no juízo final. Isso é físico. Nós estamos acostumados assim, através dos milênios, de achar que tudo vai dar certo e que vai dar tudo bem. Então a pessoa esquece que para todas as coisas ela tem que fazer esforço. E a gente vai observando assim a resistência de perseverar. Tem que ter uma resistência, porque através das acomodações nós não vamos fazendo nenhum esforço. Nós vamos dando o jeito e vai ficando melhor. E nós temos que lembrarmos que todos os mensageiros, o Filho de Deus, o Filho do Homem, teve que fazer muito esforço e sacrifício para que a palavra da verdade fosse plantada entre os espíritos humanos. Então, esse legado de conhecer o livro Na Luz da Verdade, que tem que conhecer os ensinos, a pessoa tem que lembrar assim, que o conhecimento dos ensinos tem que ser íntegro, não pode pegar só uma parte. Se a pessoa pega só uma parte, está faltando. Para todas as coisas, a pessoa tem que lembrar do equilíbrio. Então, o legado do Senhor, que é a sua palavra, é esta condição. E a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer todo o esforço. E que nós temos que sair da acomodação por a situação ainda não encontrar nas nossas proximidades as manifestações do juízo final, porque já vem acontecendo em todos os povos, em todas as pessoas. Nós temos uma coisa assim que é muito séria, nós vamos acostumando com o ruim, com o mediano, com o abaixo do mediano, nos relacionamentos, na nossa profissão. Nós não vamos fazendo um esforço para ficar acima do médio, na nossa maneira de ser, na nossa apresentação, do jeito que nós apresentamos e melhorando na profissão que nós temos. Então a gente vai acomodando e a gente vai achando assim que está bom. Nós sempre fazemos referência daquele que está pior. Nós tínhamos que pegar o melhor para nós nos tornarmos melhores também. De maneira de ser, de maneira de apresentar, da maneira de conhecer os ensinos, de ter aquela dignidade assim. Porque em uma empresa, quando a empresa precisa de mandar um representante em nenhuma outra que pediu o trabalho dela, daquela empresa, ou vai o dono, que é qualificado, porque ele conhece os pormenores, ou ele manda um que conhece também. Ele conhece aquele que ele pode mandar como representante dele. Nós temos que lembrarmos que existe uma graduação entre os espíritos humanos. Então, aquele que vai tornar-se um representante do Criador é aquele que conhece os ensinos. É aquele que tornou-se um convocado. Isso é físico, não é mais ou menos. E aquele que tornou-se um acomodado, ele não serve. Em todas as coisas é assim, ele não serve. Quando precisa de um que apresenta uma qualificação, é aquele que serve. Então, as manifestações do juízo vêm acontecendo. E nós podemos observarmos assim que já há séculos vem acontecendo a manifestação do juízo. É só observar a questão das guerras, a questão do tempo, da norma temporal que existe, da nossa mudança do sistema solar. As pessoas vêm manifestando aquilo que ela é. Podemos confirmar assim que todas as coisas que antes ficavam cobertas, a impunidade, a desonestidade, a acomodação,
já apresenta uma clareza. Isso é físico. Cabe a cada um lembrar assim, que muitos serão chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer que aqueles que trabalharam de uma maneira de entorpecer-se, de encobrir o seu espírito, valorizando as coisas perecíveis e achando assim que pelo grau em que ele se encontra, do jeito que ele trabalha, ele vai burlando, mas as manifestações da estrela radiante vêm acentuando de dentro para fora de cada um. As pessoas hoje já não apresentam aquela tranquilidade, aquela passividade como apresentavam anteriormente. Todas as coisas boas estão aflorando e todas as coisas ruins também vêm clareando. Cabe a cada um observar-se e ver como ele se encontra, para que ele não seja pego de surpresa, porque independente dele manifesta aquilo que ele é. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho. Se uma pessoa quiser ser salva através das irradiações do juízo, ela é que tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. E fica bem fácil assim, cada um ir confirmando. Quando a pessoa vai tendo os estudos, vai tendo o aprimoramento, ela percebe que vai mudando dentro dela as irradiações. E ela vai tendo uma maneira melhor para ela mesma. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela primeiro. Porque muitas vezes a gente fica pensando em algo que a gente não tem nenhuma responsabilidade com aquilo. Nos trouxeram uma informação ou nós vimos aquela informação. Então, quando a pessoa está trabalhando para ela, ela pode ficar ciente daquela informação e ela vê como ela pode trabalhar com ela mesma, através dos seus atos, dos seus pensamentos, através da sua intuição, através do seu sentimento. Fica bem fácil assim da gente ir observando que o nosso sentimento é verdadeiro. Fica bem fácil quando a gente tem um animal. O jeito que a gente atua com aquele animal com um sentimento bom, o animal aproxima e quer o nosso carinho. E muitas vezes ele arruma uma maneira de fazer com que o seu dono coloque a mão sobre ele. Quer dizer que isso é verdadeiro, porque quando tem uma criança que não pega direito aquele animal tem uma repelência, manifesta de maneira diferente. Então esse sentimento desse adulto em relação ao animal é verdadeiro. Nós temos que usar esse sentimento para irradiar para aqueles que, mesmo encontrando-se distante de nós, mesmo não sendo fios sanguíneos, mas que são pessoas boas, que muitas vezes não tiveram ainda acesso ao livro Na Luz da Verdade, mas com aquele jeito bom, então a pessoa também aumenta o jeito bom dela. E nós precisamos assim de observar que os jeitos bons, a nobreza, a polidez, os sentimentos que nos trazem uma alegria, precisam de serem aumentados, porque ao contrário, a gente vê assim que existe uma facilidade para aumentar e existe uma facilidade para a gente entrar com um sentimento que não é bom. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que as irradiações do juízo acentua dentro de cada um, independente de onde ele se encontra, independente do trabalho dele. Então, para a pessoa não ser pega de surpresa, ela tem que fazer esse trabalho. Então, o legado do Senhor, a sua palavra, é o livro Na Luz da Verdade, possibilitando assim que a pessoa fica segura com ela mesma, independente dos acontecimentos externos que aconteçam. E a gente pode observar assim que tem o acontecimento, mas sempre tem mais de um que foi beneficiado, que foi auxiliado, que não teve que passar por aquela situação. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para entrar numa condição assim de graça, de ser beneficiado, de ter uma graça,
de poder agora compreender aquilo que ele recebeu e continuar tendo o merecimento para continuar recebendo. Essa é uma condição bem importante, porque quando pessoas passam por situações difíceis, dificilmente a gente trabalha vendo o procedimento anterior que a pessoa teve. E o procedimento é bem importante, assim, muitas vezes não está relacionado a essa época terrena. Pelo nosso comportamento, depois da vinda do Filho de Deus, de Jesus, nós não melhoramos. Nós fomos aceitando as acomodações. Nós esquecemos que aquela criança, para ir para o ambiente de ensino, foi levada e o adulto procurou levar aquela criança conforme os horários recomendados. E aquela criança chegava nos horários. Depois, para a nossa vida interna, nós não fazemos mais esse esforço, essa dedicação. Se a pessoa quiser ser salva, ela terá que fazer assim, o mesmo método para que ela tenha uma melhora da sua constituição, das suas irradiações, para que ela tenha a possibilidade de ver o caminho melhor. E o caminho melhor tem que ser conhecendo as leis que o Criador instituiu. Se nós não conhecermos direito todas as orientações, não tem como a pessoa ser salva, porque é físico. É como se subisse uma escada e faltasse degrau naquela escada. Não tem como a pessoa ter o prosseguimento. E na nossa vida interna é o mesmo procedimento, porque muitas vezes nós lembramos de épocas anteriores e ouvimos ou falamos que nós nem queremos lembrar. Quer dizer assim, que aquela escada tem todos os degraus e a pessoa tem que voltar lá embaixo nos primeiros degraus e reparar aquilo que ela fez, aquilo que ela recebeu. A força do livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição, poder resgatar um período anterior e de melhorar o nosso período presente e de ir vendo uma perspectiva para o nosso futuro. Então cada estudioso tem que lembrar assim, tem que ser um marco na vida dele, o começo que ele teve para conhecer o livro Na Luz da Verdade e observando das limitações que apresentaram, das limitações e dificuldades que foram colocados na vida do portador da verdade. Porque quando uma pessoa quer iniciar uma nova fase da vida, ela vê as limitações que apresentam, as dificuldades para aquela nova fase. Para o Filho do Homem trazer o livro Na Luz da Verdade, também colocaram as mesmas limitações. Aqueles que prontificaram em colaborar, em auxiliá-lo, ficaram um empecilho, dificultando essa condição assim que os espíritos humanos têm na matéria grosseira de não perceberem as coisas mais sublimes. E nós temos que perceber que nós temos irradiações diferentes, que é o caso de quando nós mexemos naquele animal da nossa moradia, a gente vê assim que tem que ser uma irradiação diferente para aquele animal ficar nas nossas proximidades. Então o jeito que nós irradiamos, esse jeito tem que ser um jeito bom. Nós temos que desenvolver a maneira, através do conhecimento do livro Na Luz da Verdade, de ter essa maneira boa, para que essa maneira boa se propaga e muitos daqueles que não têm acesso ao livro Na Luz da Verdade ficarem beneficiados com essa propagação dessas irradiações boas que emanam de nós. Porque nós sabemos assim que tem pessoas boas em todos os lugares. E essas pessoas não podem descuidarem, porque se descuida, recebe as orientações daqueles que não têm a capacidade. Fica bem fácil de observar no caso de pais, porque os filhos estão fazendo determinado curso, acham que esse filho tornou-se evoluído pelo curso que eles estão fazendo e começam a receber influência desses filhos. Mas é bem importante assim, porque esses filhos não se mantêm, não sobrevivem sem os recursos dos pais,
mas querem influir na vida dos pais, e os pais passam a aceitar. Então a degradação já vem dessa maneira assim. Os pais esquecem que para que esses filhos tivessem um saber, eles teriam que estar pagando as suas próprias contas. Fica bem fácil assim de observar quando os filhos têm filhos. Então as dificuldades que apresentam, normalmente esses filhos mudam com os pais. Porque eles veem assim que na formação desses seus filhos é muito trabalhoso. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando e alinhando diariamente para que nós tenhamos a capacidade de compreender a importância que esse livro veio, que é aquela confirmação que Jesus disse assim, que viria um outro que não ele. Quer dizer que a bondade do Criador em relação às suas criaturas é essa, é cumprir aquilo que foi prometido. Mas cabe àqueles que se encontram com o anseio e se encontram menos entorpecidos, procurar compreender direito os ensinos. Porque aquela profecia que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos é verdadeira. Nós sabemos assim pela nossa moradia, dos costumes, das maneiras, das dedicações, isso é físico. Então a bondade que o Criador nos possibilitou de ter o conhecimento que necessita para voltar para a pátria do Espírito não é mais ou menos. É uma condição que para todas as coisas na nossa vida a gente vê assim que temos que ficar espertos, nos tornarmos vivos, esperto de vivacidade e trabalhando com essa maneira boa de ir observando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e lembrar assim, para ser um representante do Criador a pessoa tem que ser íntegra. No caso de uma pequena escala nós vemos assim que aquele que vai representar a empresa, ele fez os cursos e ele tem o conhecimento que é necessário que tenha, para que ele possa falar da empresa conforme precisa ser dito. A mesma coisa acontece com os ensinos. Para falarmos dos ensinos, nós temos que nos qualificarmos. E a qualificação, a pessoa sabe assim que à medida em que ela vai evoluindo, vai ampliando a sua capacidade. Aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a responsabilidade dele é muito maior. Quando está pretendendo ter o conhecimento, ele tem que ter o aprofundamento, porque a responsabilidade é maior. Nós temos que preencher a parte escura do nosso cérebro, tirar esta condição que nós temos de dizer assim, que nós não lembramos. É nosso dever lembrar que nós somos responsáveis por nós e que para nós voltarmos para a pátria do Espírito, cada um que tem que ir caminhando, é individual. O legado do Senhor é a palavra que Ele nos possibilitou. E aqueles que têm esse legado, ele tem que lembrar assim, que ele tem que auxiliar aqueles com quem ele relaciona. O auxílio, a pessoa tem que lembrar que não é com as coisas materiais, é com a maneira de ser, é com a palavra, é com a orientação, é com a dedicação, é com a firmeza. Então essa condição bem importante assim, tornar uma referência, conhecer o livro Na Luz da Verdade e observando o procedimento que ele precisa de continuar a ter. Então cada pessoa é responsável por ela mesma e cada um é que precisa de ir observando o caminho que ele está caminhando e que nós temos que sempre usarmos a verdade. A verdade é o caminho da luz. Quando a pessoa utiliza da mentira, ela está usando o caminho das trevas. Então a bondade que o Criador nos possibilitou de ter o conhecimento que necessita para voltar para a pátria do Espírito não é mais ou menos. A força do livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição.